Em tempos de instabilidade económica e geopolítica, a principal preocupação dos investidores é como garantir a rentabilidade dos seus investimentos enquanto protegem os seus ativos. A conversa entre Eurico Nobre e Sérgio Ruivinho explora as melhores estratégias para manter a estabilidade financeira e navegar com segurança neste ambiente desafiador. Bem-vindo, Sérgio. Estamos a começar mais um ano que, de alguma maneira, surge na sequência de tantos outros, onde observamos fenómenos como o Covid, as guerras, as alterações climáticas, as grandes disrupções tecnológicas, têm criado um certo sentimento de instabilidade que faz, por exemplo, com que as pessoas tenham receio em sair de soluções que, apesar de não oferecerem rentabilidade que poderiam e deveriam, como os depósitos a prazo, lhes garantem a segurança de que, pelo menos ali, não se mexe. Como é que uma empresa como a Golden SGF, no seu papel de liderança, pode não só exercer alguma pedagogia, pode e tem estado a fazer, como também se tem comprometido a desenvolver soluções que, de alguma maneira, deem resposta a este equilíbrio entre segurança e retorno? Olá, Eurico, um cumprimento muito especial aos nossos clientes e ao nosso vastíssimo auditório. É verdade, o nosso desafio permanente é a gestão do risco-retorno, a diversificação dos ativos, a descorrelação desses ativos, a otimização dos custos de investimentos e, obviamente, o potenciar a rentabilidade a médio e longo prazo. Como dizias e bem, a volatilidade faz parte das nossas vidas, temos que a gerir, obviamente retirando a emoção. Temos a particularidade de arquiteturas como PPRs e fundos de pensões serem investimentos de médio e longo prazo, o que reduz o impacto dessa mesma volatilidade, mas não investir nunca poderá ser a solução. Se compararmos aquilo que são os investimentos e os resultados e os retornos normais dos PPRs e dos fundos de pensões com aquilo que são os desempenhos dos depósitos à ordem, dos depósitos a prazo, são incomparáveis. Ou seja, os depósitos à ordem não são remunerados, os depósitos a prazo nos últimos anos tiveram remunerações completamente quase marginais. E então, quando se compara com a inflação, pior, não é? Completamente marginais. Claramente, obviamente aí o gap é claramente superior e, portanto, se compararmos, por exemplo, uma arquitetura que nós temos, que é o poupança dinâmica, o Golden SGF poupança dinâmica, se compararmos em qualquer prazo, a 10 anos, por exemplo, as rentabilidades acumuladas são superiores a 43%. As rentabilidades acumuladas a 5 anos são superiores a 27%, o que quer dizer que, enfim, temos aqui um custo de oportunidade evidente para aquelas pessoas que o medo as impede de fazer com que o dinheiro tenha um resultado diferente. Julgo que este é um bom caminho. Vamos querer, obviamente, em 2025, ser líderes deste movimento, continuarmos a mostrar que, de facto, a nossa história, a história da Golden SGF, da experiência que tem ao nível destas arquiteturas, pode fazer a diferença e pode ajudar, obviamente, nesta literacia e ajudar, obviamente, os clientes a reduzirem o seu medo e a acreditarem que vale a pena investir e vale a pena investir em soluções com esta natureza. Portugal é, tradicionalmente, um país muito conservador no que diz respeito a poupança e a investimento. No entanto, dirias que começa a existir em gerações mais jovens, que normalmente não consideravam tanto este tipo de soluções, mas também, por exemplo, na gestão das empresas, na criação de soluções para os seus colaboradores, começa a existir ou começam a existir sinais e movimentos de que este estado das coisas se está a alterar? Claramente, Eurico. Sentimos hoje, nos mais jovens, uma cultura de investimento muito distinta. Mas quando comparamos as várias culturas de investimento e os vários apetites de risco, olhamos para este exemplo que é olhar para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e olharmos para a sua arquitetura, a forma como está investido e olharmos para os seus congéneres da Austrália e da Noruega. Claramente, os fundos de estabilização financeira
da Segurança Social muito investidos em dívida pública portuguesa e dívida pública estrangeira, e olhando para aquilo que são as posições e as políticas de investimento da Noruega e da Austrália, obviamente em que o equity é central, grande exposição em ações, mas também como a cultura para mercados privados, o private equity a assumir um papel importante, o imobiliário e os alternativos. Portanto, culturas de investimento diferentes, com retornos diferentes. Portanto, esses retornos, se compararmos a 10 anos, a 5 anos e a 3 anos, temos diferenças significativas e demonstra bem o potencial que está subjacente a investimentos de médio e longo prazo, quando temos um apetite de risco um pouco mais atrevido. São dos fundos soberanos que, de alguma maneira, são uma referência pela inovação daquilo que fazem, eu sei que este espírito de inovação também está muito no DNA da Golden SGF e, sobretudo, numa outra realidade que é importante, que é como é que eu hoje sirvo um cliente que, se por um lado quer saber que do outro lado do telefone não está, ou do outro lado do ecrã, não está um bot, está uma pessoa, porque eu quero ter este nível de serviço, mas ainda assim é cada vez mais tecnológico. Este equilíbrio entre serviço, personalização, experiência de cliente, como é que ele está a ser desenhado para preparar o curto e médio prazo da Golden SGF? É verdade, Eurico. Na Golden SGF colocamos o cliente no centro de tudo o que fazemos. A nossa história é uma história longa, uma história muito especializada. Temos uma equipa muito bem, extraordinariamente formada, tem história ao nível destas arquiteturas, mas não podemos descurar. Estamos na era da inteligência artificial, estamos na era do digital e, portanto, estamos a dar um passo importante. A Golden SGF iniciou um processo de transformação digital nos últimos 2 anos. Acreditamos muito em grandes novidades para 2025. Estamos focados em introduzir estes investimentos para que a nossa história, a nossa aprendizagem, aquilo que fizemos bem ao longo dos anos, aquilo que nos diferencia, e claramente os valores é aquilo que nos diferencia, mas possa ser complementado com uma experiência digital à dimensão daquilo que é, enfim, a nossa história, na verdade. Sérgio, muito obrigado e seguramente vamos voltar-nos a ver daqui a um ano para contar mais uma história de sucesso. Obrigado, Eurico. Um abraço grande.